Olá, meu nome é Mário Fialho e esse é mais um curso online de Conscienciologia Integral. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que diferencia esse curso de Conscienciologia de outros cursos de Conscienciologia. Quando a gente fala da abordagem integral, a gente está falando principalmente de não ficar defendendo apenas o modo de reflexão racionalista ou apenas o modo científico. Embora a Conscienciologia acrescente o paradigma multidimensional, ela deixa de fora uma série de diálogos importantes com as tradições sapienciais, com os modos de produção, as reflexões sobre as transições culturais, nesses elementos de desenvolvimento, como se o parapsiquismo e o domínio da energia fossem os únicos fatores, ou os principais fatores de marcos de desenvolvimento da consciência. Quando, na verdade, as etapas de desenvolvimento são bem mais complexas, então a gente quer acrescentar esse olhar um pouco mais abrangente, um pouco mais generoso, inclusive incluir em aulas futuras o paradigma transplanetário, ou seja, a gente discutir um pouco mais sobre a extraterrestriologia e outros assuntos que não são tão debatidos assim, embora sejam estudados. Essa é uma consideração minha, embora eu tenha frequentado a Conscienciologia desde 1995, e eu acho importante você conhecer minha história na Conscienciologia, porque eu entrei em contato muito cedo, e quando eu entrei em contato eu já trabalhava como médium em Centro Espírita. Eu já trabalhava em praticamente todos os trabalhos da casa. Já trabalhava com cura, já trabalhava com psicografia, já dava passe, já tinha um certo currículo e já tinha um parapsiquismo ostensivo, né? Eu me converti em terapeuta na época em função das informações que chegavam na psicografia. Eu psicografava cartas de desencarnados e comecei a psicografar recomendações de homeopatia e florais. E foi nesse processo, na mesa de psicografia, que eu entendi que eu tinha um chamado para me tornar terapeuta. Num centro espírita bem antigo, bem seguro, com pessoas muito lúcidas. E uma dessas pessoas já conhecia o Valdo desde a época do Centro da Consciência Contínua, em que era um pequeno grupo de estudo, em que o Valdo começou a apresentar as ideias que depois culminaram no trabalho dele, no tratado de projeciologia. Inclusive, esse meu amigo tem o nome dele listado nos agradecimentos da primeira edição do Projeciologia, que era quase metade do que ficou nas últimas versões. Então eu tive acesso a essas ideias do Valdo, as ideias do enumerador e dos amparadores dele, desde essa época, e depois eu visitei algumas vezes o IPC, quando o IPC tinha apenas os 2 cursos iniciais, na época tinha um outro nome, escapa agora a memória, e o Greenvex estava sendo formado. Eu participei assim, das primeiras reuniões, só que foi uma decepção para mim, porque eu já tinha um fenômeno parapsíquico e a galera ainda estava estudando na teoria. Por isso eu nem frequentei. Eu fiz formação, estudei com professores que eu considero muito avançados, como Roberto Cremas, o Yves Leloup, o Leonardo Boff, a Rosemarie Murari, o Amit Goswami, na Unipaz nessa mesma época. E nós tínhamos um grupo de estudo chamado Grupo de Estudo do Homem Integral, onde a gente estudou o conscienciograma, onde a gente estudou alguns livros avançados. E isso, gente, eu tinha 18 anos e tal. 18 até os 20 anos. Então esse foi o meu período. E certa vez eu li o manual da TENEPS, logo que foi publicado. E eu lembro de ter lido o manual da TENEPS ainda na escadaria, uma escadinha que tinha nesse centro espírita que existe até hoje, chama Servidores de Jesus, no centro de Niterói. E eu senti uma energia enorme, assim, um aporte energético, já dava palestra, eu falei, bom, um dia eu vou fazer esse negócio. E foi mais ou menos uma década até que a minha vida, né, ter me formado nas faculdades, estar trabalhando,
conseguir um certo nível de autonomia para ter minha própria casa e começar a separar um quartinho para fazer TENEPS. Não foi fácil, teve aquele gargalo que as pessoas descrevem de 3 anos, em que, por exemplo, estava na hora da TENEPS, se eu não estivesse fazendo TENEPS, eu tomava um assédio brabo onde quer que eu estivesse. Eu lembro assim, de uma vez que eu fui numa lanchonete aqui tomar um suco e o garçom trouxe a conta errada, aí eu reclamei, o cara ficou chateado, ou seja, dava um boi na linha tremendo se eu não tivesse na hora da TENEPS no meu quartinho fazendo a prática. E a TENEPS foi muito importante, eu pratiquei com segurança ininterruptamente, uns 5 anos, mas eu diria que praticamente uma década. Até que eu entendi que a TENEPS estava se tornando 24 horas e que eu estava integrando o trabalho da Conscienciologia com a minha vida cotidiana, né? E nesse momento houve uma grande mudança de amparadores. Eu comecei a trabalhar com uma dupla de arturianos e ter lembranças, depois de ter feito algumas vezes os cursos da Apex, de planejamento existencial e outros temas, alguns cursos online também, de começar a ter lembranças bem lúcidas da minha paraprocedência e da programação existencial. Esse processo foi migrando e essa mudança de amparadores de função é bem importante, elas são marcos de transição muito grandes na minha vida. E embora a Conscienciologia ainda seja algo vivo na minha experiência cotidiana, então, por exemplo, eu comumente instalo EVs e tal, ensino meus alunos, mesmo no curso de acupuntura, a fazer instalação de EV, eu não me sinto mais convidado a estabelecer um diálogo fora desse da internet com as instituições como ficaram depois que o Valdo partiu. Eu tive com o Valdo antes dele dessomar alguns meses. Tem muitos amigos que foram para Foz, que moram em Foz, se dedicam à Conscienciologia, e eu não gostei do que eu vi. Eu achei que o Valdo tinha acabado criando uma prisão para ele. Ele estava falando para tinha a mini tertúlia e as tertúlias à tarde, para um grupo pequeno de pessoas, já disputas políticas acontecendo, enfim, eu considero que o Valdo estava cercado de pessoas que não eram tão favoráveis. Um elemento para você refletir sobre isso é que a morte dele foi em função de uma cirurgia preventiva, pelo que eu soube, de pessoas próximas, que ele não precisava fazer e que fez, acabou num embolismo e ele acabou dessomando, o que é lamentável para uma pessoa que estava planejando ficar aí bem mais tempo. E eu estou falando isso porque eu tive um contato físico com o Valdo recentemente, no mesmo dia em que uma pessoa da Conscienciologia, e nesse contato físico ela me falava de uma pessoa da Conscienciologia que estava precisando de assistência, e no mesmo dia a filha dessa pessoa me entrou em contato comigo. Então, em função dessa confirmação, eu estou gravando esse processo, e o que o Valdo me pediu para falar fala do seu histórico na Conscienciologia, fala de todos os processos que você viveu dentro da Conscienciologia. Então, acho importante contar esse vídeo, que é um pouco a minha história na Conscienciologia. Eu cheguei a apresentar um verbete para o Valdo. Ele fez algumas considerações, mas não é um verbete que a gente decidiu apresentar no formato, naquela planilha. Eu até cheguei a ver a planilha para você preencher todas aquelas categorias lá, mas eu tenho um carinho enorme pela Conscienciologia. Eu participei de muitos cursos na Aracê, em seminários e palestras. Eu gosto muito, eu tenho um apreço profundo pelo estudo da serenologia e outros temas da Conscienciologia. Eu domino projeção astral desde a infância e os outros processos parapsíquicos também. E é em função disso e em função de
um vídeo que eu gravei de um mini curso que eu dei aqui na minha escola ser um dos vídeos mais divulgados e mais procurados, e as pessoas até hoje me mandarem vídeos, mensagens no WhatsApp pedindo esse curso, é que eu estou fazendo esse curso com amigos e colaboradores aqui da universidade, especialmente agradecendo nosso amigo Ivo Nobre, que está nos ajudando com a edição desse vídeo, a sustentar o campo aqui durante essas filmagens, e a gente quer oferecer esse conteúdo gratuito para vocês como expressão de uma vivência um pouco menos institucional, como um pesquisador livre, que espera se tornar uma consciência livre, e nesse espaço de liberdade contar o meu carinho, apreço pelo trabalho do professor Valdo Vieira, pelo quanto ele ajudou a fazer um processo mediúnico se tornar muito mais organizado, muito mais estruturado, muito mais lúcido, muito mais prático na minha vida cotidiana. Então, em função dessa gratidão, em função desse reconhecimento, em função desse contato extrafísico recente, e de toda essa família espiritual, ou esse grupo evolutivo, que eu quero fazer esse registro e deixar online, possivelmente em mais de um idioma, essa reflexão sobre a conscienciologia. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Meu nome é Mário Fialho e eu agradeço por ter ouvido a minha história na conscienciologia.